Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu pai era um homem consumido pelo vício em jogos de aposta. Ele arriscava tudo o que tinha e, com o tempo, perdeu a bicicleta, o carro, os móveis e até mesmo a casa. Olha, não havia mais nada para apostar. E foi então que ele começou a colocar as próprias filhas em jogo. E a primeira foi a Maria Ângela, depois a Elizabeth e por fim eu. E sabe de uma coisa? Naquele tempo a nossa mãe já tinha falecido e mesmo tendo prometido no leito de morte dela que cuidaria de nós com o mesmo amor e dedicação que ela tinha, ele não cumpriu a promessa. Mal a minha mãe tinha fechado os olhos, sabe? E o meu pai voltou aos jogos. E para nossa infelicidade nos entregou a casamentos fracassados. Fomos dadas a homens grosseiros, agressivos e profundamente machistas. Olha, a Maria Ângela, a minha irmã mais velha, sofreu como uma condenada nas mãos do marido, o Arlindo. Ele a espancava e, em sua crueldade, a obrigava a dormir debaixo de chuva. O Arlindo não tinha, olha, um pingo de carinho pela Maria Ângela. E quando o papai soube a forma que ele a tratava, foi até lá conversar. Mas o marido da minha irmã não gostou e pediu para o meu pai não se intrometer no relacionamento dele. E os dois começaram uma grande discussão que acabou em briga. E o meu pai levou a pior e acabou ficando de cama por dias. E tão desgostosa com aquele casamento, a minha irmã acabou tirando a própria vida. A Maria Ângela, que antes era tão alegre e compreensiva, foi aos poucos se transformando em uma pessoa triste, amargurada e como uma prova dolorosa de que a felicidade a tinha abandonado por completo, ela mesma decidiu por fim a sua vida, encerrando de uma forma trágica a sua história. Olha o que foi um grande susto para todos nós, porque ninguém, numa sã consciência, imaginava que ela fosse capaz de fazer aquilo. E o meu pai ficou arrasado e por um bom tempo parou de ir ao bar e de jogar. E a sua rotina passou a ser apenas trabalho e casa. E por um momento pensamos que ele havia finalmente entendido que as apostas só traziam tragédias para nossa casa. Mas em um dia qualquer, ele voltou para casa acompanhado de um amigo. Chamou a minha irmã Elizabeth e anunciou que, a partir daquele momento, aquele homem seria o seu namorado e, em poucos meses, o seu marido. E a minha irmã chorou, se desesperou, tentou argumentar, mas nada adiantou. A decisão já estava tomada e ela não teve escolha. E em pouquíssimos meses, sem sequer ter tido tempo de montar o seu enxoval, a minha irmã acabou se casando com o Manuel. Nossa, essa foi outra que sofreu um bocado nas mãos do marido. E para piorar, ela foi morar longe de nós, longe das nossas vistas. Só tínhamos notícias dela quando um filho nascia, porque o Manuel fazia questão de nos avisar. E o meu pai, sabe, ele comemorava enchendo a cara de pinga e repetindo com orgulho que daquela vez tinha escolhido um bom marido. Como se aquilo apagasse o sofrimento da minha irmã. E só descobrimos
todo o sofrimento da Elizabeth quando ela apareceu em casa com 3 crianças pequenas, implorando para que o nosso pai lhe desse abrigo. Ela disse que não queria mais voltar a viver com o Manuel e explicou tudo o que estava passando ao lado dele. E o meu pai nem deixou a Elizabeth terminar de falar e na mesma hora afirmou que não tinha criado filha para ser mulher separada e ordenou que ela voltasse para casa, alegando que, por pior que fosse com o Manuel, seria ainda pior sem ele. E o meu pai não permitiu que ela se separasse. E no mesmo pé que veio, a Elizabeth teve que voltar. E foi o próprio papai quem a levou de volta para aquela vida de sofrimento. Meses depois, o Manuel apareceu em nossa casa com as crianças furioso, gritando e xingando meu pai. Ele afirmava que o papai não tinha sabido educar nenhuma das filhas. E com raiva, contou que Elizabeth havia ido embora com um outro homem, deixando os filhos para ele criar. Olha, o Manuel deixou claro que aquela responsabilidade não era dele e que o meu pai se virasse para cuidar dos meninos. E depois disso, o Manuel foi embora e nunca mais voltou, nem mesmo para saber como as crianças estavam. E para minha surpresa, algum tempo depois, a Elizabeth apareceu em casa em um horário que o nosso pai não estava. Ela apareceu para buscar os filhos e me agradeceu por ter cuidado deles com tanto carinho. E antes de partir, deixou o endereço onde estava morando e me disse que quando eu quisesse, as portas da casa dela estariam sempre abertas para mim. E sabe, mesmo com o meu pai sendo do jeito que era, eu não tinha coragem de sair assim fugida. E eu ainda acreditava que ele poderia mudar, que poderia parar com tanta jogatina e principalmente que não me colocaria em suas apostas. Mas aí foi o meu engano. E ele me casou com o Eurídice, um homem que só não me matou porque eu consegui fugir. Eu, por ser, sabe, uma moça muito bem apanhada, que chamava a atenção dos homens, ele me maltratava, judiava, alegando que eu fazia aquilo para causar ciúmes nele. E como eu não tinha com quem contar, eu ficava calada, aguentando tudo aquilo. Até que um dia eu aproveitei que o Eurídice viajou para visitar os seus pais que estavam doentes e peguei o pouco do dinheiro que ele tinha guardado, arrumei as minhas coisas e fugi e não olhei para trás. Bom, eu tinha o endereço da minha irmã e planejava ficar com ela até conseguir um trabalho e recomeçar a minha vida. Mas o meu plano não deu certo, porque a Elizabeth não morava mais no mesmo lugar e nenhum vizinho sabia do seu paradeiro. Nossa, aquilo para mim foi como um fim. E eu fiquei andando de um lado para o outro, tentando pensar em alguma solução, mas nada vinha à minha cabeça. E o dinheiro que eu havia pego do Eurídice só foi o suficiente para pagar a passagem e algumas refeições. E por conta disso, eu passei a dormir nas ruas. E a minha vida em Porto Velho não foi boa. Sem a minha irmã, sem os meus amigos, sem um destino certo, eu só ia me arrastando de um lado para o outro, tentando sobreviver. E as pessoas passavam por mim como se eu fosse invisível. Ninguém me via, ninguém me enxergava. E para piorar a minha situação, eu comecei a me sentir enjoada, cansada, os meus seios doloridos e a minha barriga mês a mês ia crescendo. O medo tomou conta de mim porque eu sabia o que aquilo significava,
mas ao mesmo tempo eu tentava me enganar, esperando que fosse só algum problema passageiro. Mas a cada mês que passava ficava mais difícil ignorar. Eu não sabia o que fazer, como eu iria cuidar de uma criança nas ruas, sem dinheiro, sem ninguém para me ajudar. E eu tentava encontrar um lugar seguro onde eu pudesse repousar, mas as ruas não me ofereciam nenhuma segurança, apenas medo. E para fugir do perigo da noite, eu caminhava até o hospital e ficava lá sentada no banco. E quando amanhecia, eu saía em busca de emprego. Mas as portas pareciam fechadas para mim porque ninguém me dava uma oportunidade. Ainda mais quando viam a minha barriga. E sabe, foram alguns meses vivendo daquele jeito. Até que certa tarde eu estava voltando para o hospital quando vi algumas pessoas distribuindo comida aos moradores de rua e me aproximei na esperança de que eu também pudesse comer. E graças a Deus, uma mulher chamada Vilma veio até mim. E quando ela perguntou o que podia fazer por mim, eu não aguentei e comecei a chorar. E ela, sem me conhecer, me abraçou e pediu para eu falar com calma o que estava acontecendo. E foi aí que eu consegui explicar toda a minha situação. E a dona Vilma foi um anjo de Deus na minha vida. E ela se compadeceu da minha história, sabe? E naquela mesma noite me levou para dormir num quarto de hotel. E no dia seguinte, a dona Vilma apareceu e me explicou que tinha conversado com o seu marido, o seu Faustino. E juntos chegaram à conclusão de que eu poderia ficar na casa deles. O seu Faustino era um homem cadeirante, mas isso não o impedia dele fazer as suas atividades diárias. Ele era professor e, apesar das dificuldades, levava uma vida ativa. E a dona Vilma marcou uma consulta para mim e eu comecei um acompanhamento médico. E graças a Deus, comigo e com o bebê estava tudo bem. Bom, uma coisa é certa, quando Deus coloca a mão, tudo dá certo. E a minha vida na casa da dona Vilma foi uma maravilha. E eu finalmente senti que estava em um lugar seguro, rodeada de carinho e de amor. E sabe de uma coisa? O seu Faustino e a dona Vilma me tratavam como parte da família. E quando o Leonardo nasceu, eles ficaram tão felizes que parecia que o menino era neto deles. Eu nunca imaginei que pudesse encontrar algo tão bom, tão acolhedor, depois de tanto tempo vivendo nas ruas, lutando pela sobrevivência. E ali, naquela casa, eu finalmente encontrei a paz. A dona Vilma me ajudava com o Léo o tempo todo. E assim que eu já estava apta para trabalhar, o seu Faustino arrumou um emprego para mim na faculdade onde ele dava aulas. Ele conhecia todos e logo me colocaram em uma função administrativa simples, mas o suficiente para começar a ganhar o meu sustento. E trabalhar ali foi um respiro de realização. E quando eu saía para trabalhar, a dona Vilma ficava em casa cuidando do Léo. E sabe, ela se dedicava tanto ao meu filho como se fosse seu, sempre muito carinhosa. E aos poucos a sensação de gratidão por eles me fazia querer dar o meu melhor em tudo o que eu fazia. Eu sabia que, sem a ajuda deles, eu nunca teria conseguido dar essa reviravolta na minha vida. E com o tempo, a casa da dona Vilma foi se tornando o meu verdadeiro lar. E passou 1 ano, 2, e um dia depois
de um longo dia de trabalho, na volta para casa, eu encontrei a minha irmã no ponto de ônibus. A cena parecia irreal, sabe? Eu não podia acreditar no que via. Ela estava lá com o mesmo jeitinho de sempre. E me aproximei dela e perguntei que horas eram. E a minha irmã não reconheceu a minha voz de imediato. Ela olhou para o relógio e me respondeu dizendo a hora, mas quando levantou os olhos e me viu, ficou toda emocionada. Ela não sabia se chorava, se ria. Olha, foi um momento emocionante para nós duas. E eu contei para Elizabeth tudo o que tinha acontecido comigo, sobre tudo que eu passei e como Deus nunca me desamparou. Falei sobre a ajuda da Dona Vilma e o apoio que recebi. E como, apesar das dificuldades, eu encontrei a força para conseguir seguir em frente. E ela me ouviu emocionada. E depois pediu para que eu fosse morar com ela, afirmando que éramos família e que não podíamos mais nos separar e que a partir dali estaríamos juntas como a mamãe queria que fosse. Olha, eu não fui morar com a minha irmã, mas a gente nunca mais perdeu contato. Sempre que eu podia, eu ia passar o final de semana na casa dela. Bom, sobre o nosso pai, nunca mais tivemos notícias. E no trabalho, eu conheci o professor Edmilson e acabei me apaixonando por ele. Mas claro, eu não contei para ninguém, era um segredo só meu. E com o tempo fomos nos aproximando, até que um dia ele me convidou para um passeio. Mais surpreendente foi que o seu Faustino me deu total incentivo, dizendo que o Edmilson era um bom homem e que eu deveria aproveitar a oportunidade para ser feliz. E eu aproveitei. Namoramos, nos casamos e tivemos mais um filho, o Jorge. Hoje sou avó de 4 lindas crianças e aprendi que a vida sempre dá uma oportunidade para aqueles que realmente querem. E sabe, cada desafio que enfrentei me ensinou que, com amor, paciência e esperança, podemos construir um futuro melhor. Não importa o quanto escuro tenha sido a nossa caminhada, o importante é nunca perder a fé, porque no final a luz sempre encontra uma forma de brilhar.